E o ano de 2017, eu sei que começou agora e trouxe com ele muita expectativa. Muitas vezes a gente fica até ansioso por conta disso tudo, mas querendo ficar mais seguro, segura consigo mesmo, né? Ter uma vida com mais equilíbrio pessoal, profissional, familiar, enfim, ter um ano harmonioso. Para nos ajudar nessa missão, a gente recebe com muito orgulho e alegria a Cíntia Roberta Conte, que é psicóloga clínica há 20 anos, ela é coach, palestrante e escritora, tá? Aqui do meu lado é minha amiga querida, ela mora na Colômbia, lá na Colômbia você participa de vários projetos e tem ajudado a milhares de mulheres, não é, Cíntia? Estamos trabalhando lá super firme e forte também. E sempre que ela vem ao Brasil, a gente traz, porque é o máximo, a gente aprende muito com você e como eu falei para as meninas e para os meninos, em casa de forma simples, e é isso que eu quero agora. Que delícia. Bom Então, dia. assim, bom dia para você. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Boa tarde, né? Boa a gente tarde, não almoçou ainda, já, a gente né? acha que é bom dia, mas já é boa tarde. Já são o quê? Quase 10 para as 2. Então, vamos lá. Quando a gente fala assim, entender que Deus tem um propósito, muitas vezes isso fica no imaginário. Em termos práticos, como é que a gente pode, de fato, ser mais feliz? Como é que a gente coloca isso em prática? Primeira coisa que eu acho que a gente precisa entender é que a gente precisa praticar. Essa palavra, vamos colocar em prática, né? Porque hoje a informação não chega muito fácil. Você entra no YouTube, você tem uma informação de cursos, de palestras, como pensar melhor, como ter um pensamento mais positivo. O problema é que as pessoas não têm o hábito de praticar. Então, poder praticar, colocar em prática algumas dicas que são dadas, realmente transformam. Em primeiro lugar, a gente não vai poder ter a gente está falando de começo de ano, né? Eu gosto muito do começo do ano, porque eu sempre penso num livro, eu que escrevi já, né? Então a gente sempre pensa num livro com páginas brancas, ou seja, você vai fazer a tua história nesse ano. E que você faça uma história brilhante, que você faça uma história diferente, que você cresça como pessoa. Eu acho que isso é importante para as pessoas terem em mente. Fazer um ano diferente do que foi. E como que eu faço um ano diferente? Mudando atitude. Se eu não mudar o meu comportamento, se eu não mudar as minhas atitudes, se eu não mudar a minha reação diante de algumas situações, eu não vou ter. Meu ano vai ser exatamente igual. Mas como é que a gente muda a atitude? Porque assim, eu vou falar agora de forma bem pessoal, viu, gente, de casa. E eu me sinto à vontade porque eu confio muito na nossa amizade, minha com você, telespectador. Tem coisas em mim que eu gostaria de mudar. Eu tenho um momento de muita ansiedade e eu sei que não é bom andar ansioso. Hoje eu comecei o programa falando, inclusive esse versículo, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas como é que eu mudo isso, se parece que é da minha natureza? Vamos começar com uma dica super básica. Sem gratidão, não há felicidade. Eu acho que o primeiro ponto é que a gente precisa ser grato, a gente precisa aprender a agradecer. A gente já tem ouvido também isso muito nas redes sociais, mas a pergunta é, você tem praticado a gratidão na sua vida? Você tem agradecido dia a dia? Sabe? Faz uma lista, senta agora você está aqui com a gente, senta aí na cadeira de uma forma confortável, faz uma lista de 10 motivos de agradecimento. Quais são 10 pequenos motivos para você agradecer? Porque o problema é que a gente tem a mania de olhar o jardim do outro. A gente sempre acha que a grama do outro é mais verde, né? E aí a gente entra nessa comparação e a gente acaba deixando de agradecer aquilo que eu tenho, aquilo que é meu, aquilo que está na minha mão. Eu acho impossível existir uma pessoa, um ser humano na face da Terra que não tenha um motivo de agradecer. Sim, a gente tem muitos, né? E se parar para pensar, a gente acha todos. Mas você falou uma coisa certa. Por mais que a gente saiba que é importante praticar a gratidão, às vezes a gente não pratica, né? A gente começa a ficar tão a mil, tão conectado em tudo, em todas as coisas, e muitas vezes na vida do outro, um pouco na nossa, que a gente para de agradecer. Olha lá que legal. Então, uma dica, Amanda, né? A gente sempre faz umas coisas bem práticas aqui no seu programa. Faça todos os dias pelo menos uma lista de 10 motivos de agradecer. Porque a gente também pensa na gratidão como algo extraordinário, né? Precisa ser uma coisa muito grande para eu agradecer. E não é, são coisas simples. Eu começo a agradecer as coisas simples que estão ao meu redor e a vida começa a acontecer. Dentro da neurociência, a gratidão tem um sentido muito forte para o cérebro. O fato de eu agradecer, de eu me conectar com aquilo que é bom, que aquilo que me traz prazer, aquilo que me traz bem-estar, vai fazendo com que eu produza mais uma química para o meu cérebro e vai trazendo esse bem-estar natural que vai fazer baixar meu estresse, minha ansiedade. Ou seja, tem um fator científico na gratidão também. E eu fico muito feliz de você falar isso, até porque andou pelas redes sociais o texto de uma
grande formadora de opinião, e ela falando que essa história da gente ter que agradecer só era mais uma pressão, da gente ter que mudar, e na verdade não, é a neurociência comprovando. Então, assim, esses estudos vão evoluindo para que a gente possa tirar proveito disso. Gente, vamos tirar. E não adianta saber, vamos praticar, como a Cíntia está sugerindo. Muito bom. Eu acho que é importante a gente não ter isso como uma obrigação, mas ter isso como num sentido de bem-estar, sabe? Mas eu acho que como disciplina no começo é importante, porque senão a gente não faz. E se a gente não faz, a gente perde. Exatamente. Né? Muito exatamente. legal. Faz uma tabelinha, sabe? Eu gosto muito de trabalhar com tabelinha. Dos 31 dias de janeiro. E põe na tua tabelinha, hoje eu cumpri, fiz lá os 10 motivos. Você vai ver que no dia 31 você já não tem mais 10 motivos, você vai ter 40 motivos. Porque a gente vai se conectando e a gente vai percebendo quanta coisa boa que a gente não percebe. Porque a gente tem uma tendência a nos ligar, a nos conectar com aquilo que está ruim. Né? É muita notícia ruim no jornal. Você abre um jornal, só notícia ruim. Você assiste uma televisão, muita tragédia. Né? Então isso faz com que o ser humano vai se conectando com coisas ao redor dele que não são tão agradáveis. E a gente acaba tendo isso como hábito. Então muda o teu hábito, aprende a praticar de uma forma diferente. Show! Eu já tô aqui pensando em vários motivos para agradecer. Eu agradeço porque você tá aí. Segura aí que eu volto aqui também. Agora eu vou continuar aqui com a Cíntia Roberta, com as dicas. Eu já gostei muito da primeira dica. E você sabe que só de pensar nas coisas que eu tenho para agradecer, eu já fiquei, mais tranquila. Né? A gente fica mais feliz, já muda a atmosfera, né? Impressionante. Mas as pessoas acham que é bobagem, né? A mudança, ela não acontece, Cláudia, assim, da água para o vinho. Claro que tem vidas que sim, que acontecem, mas às vezes a gente fica esperando uma coisa muito grande para mudar. E não, é no dia a dia, são em coisas pequenas, são em hábitos, em atitudes que você pode fazer a diferença na sua vida, no seu dia a dia, de dentro para fora. Perfeito. Segundo ponto. Olha, eu trouxe 5 Tá. pra gente trabalhar. Eu não queria trabalhar muito com essa coisa de a gente fazer listas e tudo mais, porque é uma coisa que a gente sempre fala no programa. Então, eu resolvi pensar nos nossos inimigos. Nós vamos lutar contra os nossos inimigos em 2017. E um dos nossos inimigos somos nós mesmos. Né? A nossa mente, ou seja, se eu não tiver consciência de que se eu não mudar a minha mente, eu não vou mudar nada, nem dentro de mim, nem ao meu redor, aí acaba o meu 2017 brilhante. Então pense, você tem que começar transformando a sua mente, transformando a forma de você pensar, transformando. Se você tem, faça uma lista, vamos lá para a lista, vai. Faça uma lista daquilo que você não gosta em você, ou daquilo que você não gosta na tua vida, no que você está vivendo, e depois coloque num paralelo aquilo que você quer viver ou aquilo que você quer melhorar. E de um a um você vai começar a trabalhar. Porque, às vezes, a gente nega aquilo que a gente não gosta, né? A gente tem uma tendência a esconder. A gente fica reclamando, mas a gente não resolve o problema. Então, às vezes, fazer uma lista torna as coisas muito mais claras, porque a gente vê. E eu gosto muito do verbo escrever, porque escrever é escrever e ver, né? Então, ajuda a tua mente a olhar aquilo, a ver, e o teu cérebro pode trabalhar ao seu favor. Você está olhando, você está vendo, eu não gosto disso em mim, eu preciso perder peso, vamos trabalhar para isso e não desista. Então, quando eu falo que o nosso inimigo somos nós mesmos, é porque a gente abre mão, a gente começa a desistir. Isso também vale para as coisas que são internas, por exemplo, perder peso é algo externo que depende da nossa alimentação, do exercício, etc. Mas, por exemplo, eu que sou muito impulsiva, gostaria de ser menos impulsiva. Isso é uma característica da minha natureza. Eu consigo mudar isso? Seguramente. Nós conseguimos mudar tudo em nós. Aí eu lembrei de um outro versículo da Bíblia que eu gosto, que diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, muitas vezes a gente não está mesmo conformado com a nossa vida, com o nosso jeito, com a nossa família, com o andamento das coisas, e fica revoltado, e fica chateado. Mas não, olha lá, a Bíblia fala pra gente não se conformar, mas transformar pela renovação da nossa mente. Ou seja, dá pra renovar a nossa mente, dá pra mudar a nossa cabeça. Essa coisa de complexo de Gabriela, sabe? Show. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu cresci Não precisamos, assim. não pode ser abandona isso. Mundo diferente, ano diferente, você tem que ser diferente, a sua mente tem que ser diferente, você tem que programar. Nós somos meio que computadores, né? A gente programa a nossa mente de uma forma e indo no caminho você vai chegar ao sucesso, eu não tenho a menor
sombra de dúvida. Já temos 2 pontos super legais e a gente vai colocar em prática e eu volto aqui já. Tá, joia. Eu continuo com a psicóloga e coach Cíntia Roberta, dando dicas de como a gente pode ter um ano, uma vida melhor. Isso é importante, né? Falamos então sobre gratidão, é importante a gente praticar, fazer a listinha mesmo. Falamos sobre combater os inimigos internos, é ver o que não tá legal na gente, listar, escrever pra gente ver, né? É assim que você ensinou. E agora? E agora o outro inimigo são os inimigos externos, as vozes externas, né? A gente às vezes está rodeado de pessoas queridas, familiares, amigos, e que vem falar, ai, não vai dar certo, não tenta fazer isso que você não vai conseguir. Ou, ai, o seu casamento aqui, ai, seu marido, hein, que você escolheu para você, tão ruim. Então, e essas vozes vão nutrindo, vão tomando força dentro da gente, e a gente vai começando a dar vazão e a ouvindo essas vozes, e a gente vai perdendo força e vai desanimando dos nossos projetos, daquilo que a gente acredita, dos nossos sonhos. E quando a gente abre mão dos nossos sonhos, a gente abre mão de tudo na vida, né? E aí, como é que a gente vai fazer para não ouvir? Porque tem gente que gosta de falar, né, de cutucar. E muito. Né? Então a gente tem uma ferramenta que a gente usa muito, que a gente chama de óleo de coco. Óleo de coco é como se a gente fosse passar, quando você passa óleo no corpo, ou seja, aí você vai tomar banho, qualquer coisa, fica aquelas gotinhas, ou seja, não entra, não penetra. Então a gente precisa aprender a treinar o nosso ouvido para aquilo que é bom ou não e dar muito mais força para a nossa voz interna. Ou seja, eu preciso investir em mim, eu preciso investir no meu sonho. Escreve aí, faz uma lista dos teus sonhos, o que você quer realizar em 2016. Escreve e não abra mão por nada. E Persista. óleo de coco, não deixa penetrar em você aquela cutucada, aquela falação de alguém que fica observando demais a tua vida. Tem que bater mas aí eu frente. fiquei com mais uma dúvida, porque às vezes a gente, sem perceber, fica lamuriosa, reclamando da própria vida. E aí seria um inimigo interno, mas que virou externo, porque a partir do momento que a gente chega na amiga e fala assim, então, tô tão chateada porque meu casamento assim, porque meu marido assado, porque meu filho isso, essa pessoa que só reclama, isso faz mal também, né? Muito mal. Muito mal. Faz mal para você, você contamina as pessoas que estão ao teu redor, deixa a energia muito mais baixa da casa. Por isso a gratidão, eu falo que é a base. Se você quer ter um ano bom, comece agradecendo, porque a gratidão vai fazer o quê? Que você faça ganchos com coisas boas. Então a lamúria tende a diminuir. Porque você vai aprender a olhar e falar, puxa, que bacana. Não só a gratidão no sentido mais profundo, mas se conectar com aquilo que é gostoso e agradável, sabe? Eu curti, não só no Facebook, mas na vida, por exemplo, pô, que bacana que tá o seu cenário. Quando eu entrei aqui, fiquei encantada, né? Que linda que é a Cláudia. Então, se conectar com aquilo que é bom, porque quando a gente se conecta com o bom, as coisas ruins vão tomando uma proporção do tamanho que elas são, porque a gente tem uma tendência a aumentar o que é ruim. Perfeito. Ai, como tá bom esse papo, né? Vamos continuar? Então, gratidão, combater os inimigos internos, combater os inimigos externos. E agora tem um que é duro. Qual? Que é a preguiça. Preguiça? Preguiça. Todos nós temos um pouquinho, né? Um pouquinho, né? Um pouquinho tá bom, tudo bem, né? O problema é quando a preguiça toma conta e nos derruba e não nos permite fazer ou alcançar a nossa meta, o nosso alvo, o nosso objetivo. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque hoje em dia a palavra depressão vulgarizou demais, né? Então a gente está tristinho ou está triste por alguma coisa e a gente já cai na cama e fala, ai não, é que eu tô com uma depressão, e a gente fica alimentando esses sentimentos, a gente fica alimentando a nossa autopiedade, sabe? Ai, como eu sou coitadinho. Para com isso, gente. Vamos pra frente, que pra frente é que se anda, né? Show. E aí é com atitude, então, né? E aí é com atitude. É o que você falou, é a persistência, é começar e é insistir, né? Então, a importância para o sucesso para 2017 é a persistência. Não desista, pratique, né? Coloque essas coisas que a gente está dando umas dicas aí, faça essas folhinhas e fique todos os dias se alimentando dos teus sonhos, se alimentando das coisas boas. E fazendo, né? Pintou uma oportunidade. Ai, vai dar trabalho. Vai e faz, sem preguiça, né? Sem murmuração. Muito bem. Né? Esse era o quarto? Esse era o quarto. O quinto qual é? O quinto é que a gente precisa nos capacitar. É importante, não adianta. Você não vai ter sucesso profissional se você não se capacitar, se você não aprender coisas novas. O mercado está aí e está cheio de pessoas na média. A gente vai ter que se destacar, sim.
Isso é muito importante. E aí é ficar de olho nos cursos, nas oportunidades, nas conversas, nos vídeos. Às vezes você fala assim, preciso ter dinheiro para fazer curso, Cláudia. Tem tanta coisa gratuita na internet, gente, que dá pra gente aproveitar. Então dá pra fazer capacitação através da internet mesmo. Não, né? muitas vezes a gente vai para o trabalho escutando música, né? Põe um profissional na sua área que fale sobre venda, que fale sobre, não sei, qualquer tema que tenha a ver com a área do seu interesse e vai escutando, vai aprendendo. Sempre tem uma dica que você aprende, sempre tem algo diferente daquilo que você nunca fez. Muito bom. Cíntia, tem muitas perguntas, muito compartilhar, na verdade, de vida que a gente vem para esse momento já. Segura aí um pouquinho só. Agora é mensagem, é o seu compartilhar e vamos prestar atenção, porque, na verdade, a gente é parecido, né, Roberta? Eu sinto que as nossas angústias são muito parecidas, então a dúvida de uma, o abrir coração de uma ajuda a outra. E aqui, olha, vem uma telespectadora que fala assim, querida Cláudia, por favor, pergunte para a psicóloga se podemos tratar a ansiedade sem tomar remédio e qual é o tratamento para pessoas que comem a todo momento, não dormem à noite, falam o tempo todo. Ela diz, eu perdi emprego por ser ansiosa e tenho fibromialgia, hipotiroidismo, reumatismo, hepatite C, isso tudo está me provocando muita ansiedade, tenho traumas de infância, com violência, perda de filhos e outros tipos de abusos. Enfim, ela tem aí muita coisa para superar e ela está desempregada, perdeu o emprego. O que a gente pode falar para ela? Vamos na questão prática, depois a gente precisa ampliar isso e saber que é importante que você busque uma ajuda para se autoconhecer, porque tem coisas aí, como você mesma disse, de infância, né? E às vezes é preciso, é muito importante a gente tratar as nossas feridas da infância. As feridas da infância, elas precisam na nossa vida virar cicatrizes. Elas não podem estar mais abertas, porque isso vai pesar no seu dia a dia de hoje. Então é importante que você você olhe para essas dores, esses acontecimentos aí, vá fechando cada um dessas feridas e tornando elas cicatrizes. Você tem que olhar para ela, ver que ela está ali, mas ela não pode mais causar dor na sua vida. Então, para ansiedade, muito importante, meditação. Meditação é um grande remédio. Se você não quer tomar medicação, um medicamento mesmo, a meditação ela ajuda muito. Agora, eu não sou contra a medicação. Existem situações onde o medicamento é necessário. É importante, por isso que é importante que você passe por um profissional que avalie a tua situação e veja se nesse momento você precisa de um remedinho aí para te ajudar. Né? É para isso que a medicina vai evoluindo. Eu também não sou nada contra, ao contrário, eu digo sempre aqui, se a gente vai sem preconceito num ortopedista para olhar o joelho, a gente vai no cardiologista para olhar o coração, a gente muitas vezes precisa sim no psiquiatra, que é um médico, para olhar o que está acontecendo com a nossa mente. Né? E aí com a ajuda também de uma psicóloga complementar esse tratamento. Aqui, olha, tem uma telespectadora, ela diz que tem 35 anos, ela diz, sou uma pessoa muito tímida, diante de relacionamentos, apesar de gostar de teatro, fazer várias apresentações, mas quando o assunto é conquistar alguém, me torna uma pessoa fechada, com dificuldades de ser descontraído. É um telespectador. E ele pergunta, o que posso fazer? Isso me persegue há anos. Pelo que eu entendi, ele é ator, é isso? Eu acho que sim, ele gosta de teatro, né? Então vamos lá. Acho que a primeira dica é que tudo é possível, que a gente conversou, que tudo a gente pode fazer. O que você é no palco, você pode ser na vida. Você só precisa acreditar em você. Você só precisa trazer esse ator do palco um pouquinho para a vida e trazer esse homem da vida um pouquinho para o palco, que eu acho que isso você já faz. E isso vai te ajudar a ser mais sincero, a ser mais verdadeiro nas tuas relações e a não ter tantos medos do outro, né? Porque pelo que está falando, me parece que ele tem uma insegurança de como que o outro vai reagir com relação às atitudes dele. Tem atitude, você vai ver que você vai se surpreender. Muito bom. Tem uma querida do Maranhão que está precisando de uma palavra de conforto, é Neuvana de Timon, Maranhão. Ela diz, oi Cláudia, adoro o programa, assisto sempre que posso. Estou muito angustiada porque meu pai já teve câncer faz 4 anos e agora parece que voltou. Eu sei que eu tenho que ser forte por minha mãe, porque ela também tem problemas de saúde. Como devo agir, ser forte o tempo todo, tomar as rédeas das coisas? Eu queria muito uma luz. Não precisa ser forte o tempo todo. Eu acho que tem momentos e tem pessoas onde você pode mostrar a tua fragilidade, onde você pode chorar, onde você pode compartilhar essa sua dor. E isso é muito importante para a sua saúde mental, emocional, porque não é uma situação fácil.
né? E uma das coisas que eu gosto de pensar muito quando se trata de enfermidade é a gente sempre lembrar do tempo gostoso que a gente teve com a pessoa, pensar na possibilidade de fazer esse tempo, né, de doença aí, trazer momentos gostosos para a situação também, descontraídos, sabe? Porque às vezes a gente mesmo se fecha e olha para o outro que está lá doente e já o olha com piedade. E não, né? A gente tem que trazer para o momento situações gostosas, lembranças do passado, situações que vocês passaram juntos, sabe? Isso vai ajudar a levantar o astral de todos aí da família e pensar que você pode ser forte, sim, na frente do seu pai, se for necessário, da sua mãe, mas na hora que você estiver sozinha ou com uma amiga, esse é o momento. Por isso que a gente tem amigos, né? É para dividir as nossas cartas. E é importante. E né? é muito importante. Olha, tem aqui uma pergunta muito interessante. Eu estou me vendo um pouco nessa telespectadora, ela lá do Rio de Janeiro. Ela fala assim, eu gostaria de saber como treinar o meu cérebro para ele ter memória, nesse sentido de... Ela diz assim, sofri muito com o ex. Apanhava muito na cabeça, não no sentido físico, né? Acredito que é isso que eu preciso mudar. Se alguém me falar algo para eu fazer, logo depois eu esqueço. O que eu acho que ela está querendo dizer é assim, aquela pessoa que sofre com alguém, ou é maltratada por aqui, ou leva uma lambada dali, mas depois esquece. E aí olha para a pessoa e tá tudo bem, não guarda mágoa, não se protege, né? Tá sempre... muito sem retaguarda. Como é que faz para mudar um pouquinho isso? Porque é importante, né? Muito. A gente precisa ter o coração aberto, mas a gente também precisa ter maturidade para não ficar apanhando, tomando muito na cabeça, como ela mesma disse, né? Então, acho que com relação a ter memórias, é olhar um pouquinho verdadeiramente para dentro. Ver os teus sentimentos, sabe? O que essa pessoa te fez realmente sentir? Porque muitas vezes a pessoa trava nas emoções. Ela não quer entrar em contato com essa dor do ter tomado na cabeça. E aí é por isso que você perde a memória, porque você não acessa o teu emocional. Então, às vezes, acessar um pouquinho mais o emocional te ajude a que essas memórias venham à tona mais rapidamente. Você não precisa estar tão coração e peito aberto para situações difíceis aí do dia a dia ou situações onde você pode tomar umas lambadas sem necessidade alguma. Muito bem, atenção. Ó, aqui para as mamães, a pergunta vem de uma telespectadora de Natal, é a Kelly, e ela fala, meu filho é muito ansioso, que chega a roer muito as unhas. Como controlar isso? E aí não só para o filho dela, mas para essa turma que é ansiosa e come as unhas. Existe algum jeitinho para lidar com isso? Conversando sobre as emoções, a gente tem a sensação de que os nossos filhos não precisam ser olhados emocionalmente. Ah, porque eles brincam, porque eles estão na escola, porque faz karatê, judô, natação, inglês. E isso tudo, o cotidiano da criança de hoje já é um cotidiano estressante. Então, poder conversar com o seu filho no final do dia, sabe? No momento onde vocês vão dormir, sentar com ele, contar uma história, perguntar como foi seu dia, filho, quais são as emoções que você está sentindo hoje, ajudar essa criança a acessar o emocional é muito importante para que a ansiedade também venha a baixar. E também porque roer unhas é uma atitude que vem está diretamente ligada à ansiedade. Né? Aí eu li algumas mensagens de telespectadoras, até muito parecidas, e me chamou a atenção o fato delas serem repetidas. De mães que não conseguem conectar com os filhos. Tem uma que fala assim, meu filho acha que eu estou sempre contra ele. Como é que eu posso fazer para mostrar o contrário? E aí eu acho que deve ser adolescente, né, no caso. Diálogo. Não Diálogo. Tem outra coisa para resolver relacionamento. E aí pode ser pai, mãe, filhos e marido e mulher. Qualquer tipo de relacionamento, a gente só vai resolver com diálogo, entendendo o que o outro está pensando, falando de nós mesmos e baixando a nossa guarda, né? Porque às vezes a gente vai conversar, mas a gente vai conversar já com a guarda alta, né? Já para brigar, já para discutir. Então, o importante é que a gente baixe a nossa guarda, escute o outro, porque a gente hoje tem escutado o outro para a gente se defender. Na verdade, a gente já escuta, já preparando a nossa resposta, né? Então, o importante é que eu possa ouvir o outro. E uma técnica que eu uso no consultório quando eu trabalho com casais ou com família é dar uma bolinha. Então, eu dou uma bolinha, você vai ficar com a bolinha na mão até você acabar de falar. E ninguém fala. Porque, às vezes, a pessoa não consegue nem terminar o que ela quer falar. O outro já está se defendendo, já está falando em cima. Então, às vezes, um diálogo proposto dessa forma para um filho é muito interessante.
Dialoguem, gente. Ai, quantas coisas boas e práticas e que a gente consegue fazer, né? Mas vamos fazer? A gente ouviu no começo do bate-papo com a Cíntia, vamos praticar, vamos praticar. Não esqueça, as 5 coisinhas que a Cíntia trouxe pra gente. A primeira delas... Dos inimigos. O inimigo somos nós mesmos, vamos lutar contra... A primeira é a gratidão. A gratidão, essa é a Segundo, base. lutar contra os inimigos internos. Terceiro, inimigos Segundos, externos. Externos, preguiça Preguiça. e capacitar. Vamos capacitar. nos capacitar. E você E vai vamos voltar, amar, né? porque eu sei que você só volta pra Colômbia no final de janeiro, então volte aqui antes de voltar pra Vai ser um Colômbia, tá prazer. bom?